Boa noite. Boa noite. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixa a nota do Brasil. Tentativa do governo de elevar a alíquota do imposto de renda enfrenta resistência, inclusive da base aliada. Câmara Municipal aprova proibição ao aplicativo Uber em São Paulo. Ministério Público vai investigar para onde vai o dinheiro das multas de trânsito aqui da capital. Brasil tem nota rebaixada por agência de classificação de risco. Hoje, a Standard & Poor's cortou a nota do país de BBB- para BB+. Com isso, o país perdeu o chamado grau de investimento, ou seja, deixou de ser considerado bom pagador e um lugar para os investidores aplicarem o dinheiro. A notícia do rebaixamento da nota do Brasil gerou reações em Brasília. O PSDB divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente do partido, Aécio Neves, na qual afirma que a decisão da Standard & Poor's mostra um desastre anunciado, resultado da incompetência e dos erros do governo. Ainda de acordo com o texto, o rebaixamento do grau de investimento é fruto de erros sucessivos da política econômica dos últimos anos, agravados pelo desvio de recursos públicos e aparelhamento político das estatais. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou agora há pouco que o rebaixamento da nota do Brasil foi uma surpresa, que a notícia não é boa, mas pode ser revertida. Daqui a pouco, a análise do nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, sobre este assunto. Tentativa do governo de elevar a alíquota do imposto de renda enfrenta resistência no PMDB, principal partido de sustentação da base aliada no Congresso. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, o governo precisa cortar gastos antes de aumentar impostos. Em primeiro lugar, vem o dever de casa, que é cortar a despesa e dar eficiência ao gasto público. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PMDB, chamou esse debate de falta de inteligência inominável. Eu acho que é uma estratégia de desgaste do governo. Eu acho que eles estão se autodestruindo, porque você está fazendo o Maquiavel ao contrário. Você está fazendo mal aos poucos, o que é pior, sem concretizá-lo. Você ameaça o mal. Então, é de uma falta de inteligência inominável. Não tem chance de prosperar. Só pode ser uma estratégia contra o governo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, também criticou a proposta e defendeu cortes para equilibrar as contas. No momento de retração da atividade econômica, é o que há de pior, porque você aumenta o custo Brasil. Aumenta o custo Brasil, diminui a renda das pessoas. Não é o ideal. O ideal é que houvesse um esforço grande. Não é fácil, não é obra de um dia, mas é o ideal. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a relação entre o PMDB e a presidente Dilma Rousseff. O PMDB, supostamente o principal aliado do governo, decidiu encurralar a presidente da República. O partido do vice-presidente Michel Temer quer que Dilma Rousseff pare de correr das suas responsabilidades e tome providências para que o seu governo comece finalmente a ocorrer. Dilma diz que a gravidade do momento exige uma travessia com remédios amargos. Aí ela manda para o Congresso um orçamento para 2016 com um déficit sincero e diz que pretende tapar o buraco desse orçamento com a ajuda de todo mundo. Simultaneamente, o governo começa a vazar informações sobre a inevitabilidade do aumento de impostos. Começa falando de CPMF, depois fala de IPI, de IOF e até de imposto de renda. Num jantar com Michel Temer e com os governadores do PMDB, os caciques do partido no Congresso forçaram a unificação do discurso. O PMDB concluiu que não é hora de falar de aumento de impostos. Antes, o partido quer forçar Dilma Rousseff a assumir o ônus de apresentar um programa de corte de gastos, com começo, meio e fim. O próprio Michel Temer, que cogitava apoiar a elevação da alíquota da CID, o imposto sobre a gasolina, deu meia volta, recuou. As serpentes do PMDB se deram conta de que estão a bordo de um governo esquisito. Depois de gastar todo o combustível, Dilma Rousseff, a pilota, precisa fazer um pouso de emergência em plena floresta, é a tal travessia. E ela pergunta pelo sistema de som: senhores passageiros, o que os senhores acham que eu devo fazer? A chance de uma coisa assim dar certo é nula. Isso não tem segredo. Na presidência da República, quem exerce o poder pelo poder erra o alvo.
mas quem não exerce o poder vira o alvo. Boa noite. A Câmara dos Deputados retomou hoje a discussão dos itens da reforma política e aprovou o texto que restabelece a doação de empresas a partidos. O texto já havia passado por primeira votação, foi ao Senado e agora retornou à Câmara. Pelo projeto, será permitido o financiamento empresarial a partidos políticos, limitado a 20 milhões de reais por empresa. A reforma política ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ainda não decidiu se vai abrir inquérito contra o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Os dois foram citados na delação premiada do dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Ele disse que em 2010 doou R$500 mil a Mercadante, que disputou o governo de São Paulo. E para Aloysio, candidato ao Senado, R$300 mil de forma oficial e R$200 mil via Caixa 2. O ministro e o senador negam irregularidades nas doações recebidas da UTC. Ricardo Pessoa também afirmou ter doado R$7,5 milhões à campanha para a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Edinho Silva, hoje ministro da Comunicação Social, era o tesoureiro. Nesse caso, o ministro Teori Zavascki, do STF, relator das ações da Operação Lava Jato, decidiu abrir inquérito para investigar o petista. Quanto a Mercadante e Aloysio, os pedidos da Procuradoria-Geral da República foram separados por não haver ligação direta com a Lava Jato. Celso de Mello, decano da Corte, foi sorteado para definir a questão. Eu preciso estudar a matéria. Eu a recebi no final da tarde de sexta-feira. Eu estou estudando os depoimentos, notadamente do engenheiro Ricardo Pessoa, que atua como agente colaborador, e vou agir de acordo com o nosso sistema jurídico, porque nós não podemos desconhecer que qualquer pessoa sob investigação é sujeito de direitos, é titular de garantias que a ordem jurídica consagra em favor de quem pode sofrer a investigação criminal por parte do Estado. Celso de Mello disse ainda que, se a investigação for autorizada, não significará que os dois são culpados. A presunção constitucional de inocência é um postulado de fundamental importância em nosso sistema jurídico. E ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado sem que antes seja condenado em processo regular. Câmara Municipal de São Paulo aprova em votação definitiva o projeto de lei que proíbe aplicativos como Uber de atuarem na cidade. A pressão sobre os vereadores estava nos arredores. Táxis enfileirados bloquearam o trânsito na região da Câmara Municipal. E também no plenário, taxistas encheram as galerias. Por 53 votos a favor, 3 contra e 5 abstenções, os vereadores aprovaram o projeto que proíbe em São Paulo os serviços de aplicativo que concorrem com os táxis. Os taxistas dizem que estão perdendo passageiros numa disputa que, além de ilegal, é desleal. Eles alegam que nem a empresa do aplicativo, nem os motoristas associados pagam impostos pela prestação do serviço. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. E o líder do governo na Câmara já adiantou que isso não vai ser feito de imediato. Uma emenda também aprovada hoje diz que a prefeitura deverá fazer estudos para aprimorar a legislação de transporte individual de passageiros. A Câmara está autorizando o Executivo a ter um período para fazer estudos no sentido de verificar quais ferramentas mais importantes para fiscalizar e utilizando de tecnologias para melhorar o transporte individual. Isso é diferente do que permitir a Uber na cidade. Após denúncia, a Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo abre inquérito para investigar a destinação do valor arrecadado com multas na capital. Por lei, esse dinheiro deve ser investido em melhorias nas vias, em programas de educação no trânsito. 1, 2, 3,
7 radares estrategicamente enfileirados. Para muitos motoristas, um exagero. Isso é uma vergonha, cara. Realmente está bem exagerado, né? É um absurdo. Eu acho que teria que investir muito mais em orientação do motorista, em educação no trânsito. A gente não vê retorno do dinheiro desses radares, né? Não sei em que é aplicado esse dinheiro. Outros aprovam os equipamentos instalados em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, o da Avenida Rebouças com a Henrique Schalman, na Zona Oeste. Aqui, a velocidade máxima já foi reduzida de 60 para 50 km por hora. Se for para aqueles que realmente andam acima da velocidade, eu acho justo. Sim, porque se existe a regra, acho que todo mundo tem que seguir. Evita acidente, tem um lado bom. É o famoso mal necessário. Segundo a Prefeitura, os radares visam combater excessos de velocidade, principalmente nas avenidas onde o limite máximo foi reduzido. Mas no ritmo em que as câmeras se proliferam por aí, crescem também as multas. E não são poucas. Só no primeiro semestre, a CET aplicou quase 6 milhões e 100 mil infrações na capital paulista, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito para apurar a suspeita de que o dinheiro arrecadado com as multas em São Paulo não estaria sendo destinado corretamente. Por lei, 5% do total devem ir para o chamado Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Todo o restante precisa ser aplicado em fiscalização, sinalização e também na conservação das ruas e avenidas da cidade. A Promotoria do Patrimônio Público já notificou a Prefeitura e a Secretaria dos Transportes, que terão 30 dias para apresentar detalhes da aplicação do dinheiro. O objetivo principal é apurar o valor total arrecadado e onde é investido. Que o trânsito na cidade de São Paulo é péssimo e não tem uma sinalização adequada, isso não tenha dúvida nenhuma. Isso é um dos fundamentos de se abrir uma investigação. O que a gente suspeita é que a arrecadação é muito grande. E se ela sendo grande, ela deveria ter um trânsito melhor com uma arrecadação tão grande, porque esse dinheiro tem que voltar para o trânsito. E há uma suspeita de que ele não está voltando, por isso é que nós vamos investigar. Em nota, a Prefeitura afirmou que ainda não foi notificada, mas que vai prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Ministério Público. Começou hoje o novo modelo de polícia comunitária na Universidade de São Paulo. Nossa equipe esteve no campus da USP e durante as 3 horas que permaneceu no local, não registrou aumento no efetivo, mas a mudança ainda gera muita polêmica. O convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Reitoria da USP foi assinado ontem e a previsão é que os policiais começassem o trabalho nesta quarta-feira. Mas antes mesmo dos policiais chegarem, o assunto gerava polêmica entre estudantes e frequentadores do campus. São coisas que precisam ser pensadas, né? Não adianta ser imposto, porque a gente sabe, né? O papel da polícia deveria ser de segurança e às vezes não é isso que acontece, né? Às vezes a polícia gera mais insegurança. A situação no campus chegou num ponto onde não há outra solução. Tem muita gente que diz, não, a polícia vai ser um problema, vai ter muitos problemas com ela, mas eu acho que vai ter muito mais problemas se a gente não tiver a polícia. Hoje pela manhã não encontramos nenhum novo policiamento aqui na cidade universitária, apenas os policiais que já trabalham aqui no campus nesta base móvel. O convênio prevê 34 PMs com formação universitária e que tenham até 26 anos de idade. E o número pode chegar a 42 policiais. O programa teve início na semana em que os alunos estão sem aula. Em nota, a PM informou que o modelo de policiamento comunitário já começou e será realizado de acordo com a avaliação da Polícia Militar e a dinâmica das atividades acadêmicas. A decisão sobre o novo modelo foi divulgada na última semana, no mesmo dia em que o estudante do curso de letras, Alexandre Simão de Oliveira Cardoso, de 28 anos, foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto. Marcela é diretora do DCE, o Diretório Central de Estudantes. Diz que muitos alunos têm receio da presença da PM no campus e teme que haja violência policial. A gente não tem como confiar numa polícia que
que quando a gente vai se manifestar é a primeira a jogar bomba para cima da gente, a nos reprimir, como já aconteceu muitas vezes aqui na Universidade de São Paulo, dentro da universidade. E, poxa, a universidade é um espaço de livre pensamento, não um espaço para ser controlado pela polícia militar. Quem vai ao supermercado, ao açougue, vem sentindo a alta dos preços da carne bovina. Com a elevação do custo, os paulistanos estão trocando o produto por opções um pouco mais em conta, como o frango e o porco. No Mercado da Lapa, na zona oeste de São Paulo, você encontra de tudo um pouco, principalmente se a lista de compras incluir diferentes tipos de carnes. E a bovina, neste ano, se transformou na vilã para o bolso do consumidor. Dona Fátima que o diga. Tem que comprar só um pouquinho, né? Só para cheirar, para comer carne não dá mais. O tradicional bife de contrafilé sai a quase R$30 o quilo. Mas calma que tem promoção. Que tal o quilo da ponta de alcatra por R$20? Mas esses valores ainda não agradam o freguês. Os preços de cortes considerados de segunda, como músculo e acém, também não animam. Orlando é açougueiro há 40 anos e conta que até as carnes mais baratas hoje estão caras. Aqui mesmo já chegou a ter preço do acém a R$8,98, né? E hoje? Hoje já está a R$15, bem dizer. O jeito para fugir dos altos preços é apostar na carne de porco. O quilo do pernil traseiro fatiado não chega a R$8. E promoção mesmo é a bisteca de copa por R$9 o quilo. Mas se o sabor da carne suína não apetece o paladar, a melhor pedida para economizar é o frango. O que o senhor vai levar para casa hoje? A coxa sem pele orgânica. Se o preço da carne bovina está salgado e a saída para economizar é substituir a proteína por carne de frango ou de porco, o segredo para valorizar a receita está na escolha dos temperos. E cada um dá um toque especial ao prato. Opção é o que não falta. Eu uso pimenta, cominho, um pouco de orégano, sal e pronto. Tem que saber fazer, temperar, deixar marinando para pegar o tempero, o sabor. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, fala sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's. Sabe quando o nosso nome fica sujo na praça, a gente fica com grande dificuldade de tomar empréstimo, se a gente consegue? Foi quase isso que acabou de acontecer com o Brasil. Essas agências de classificação de risco avaliam se um governo ou uma empresa são capazes de honrar seus compromissos financeiros, se vão pagar suas dívidas. Se uma delas diz que o Brasil é um grande candidato a dar calote, se o governo do Brasil é grande candidato a dar calote, as taxas de juros ficam mais caras, tanto para o país como para as empresas do país. Ou seja, tomar empréstimos, rolar a dívida, fazer novos financiamentos ficou mais difícil. Isso quer dizer que as condições financeiras em geral do Brasil vão ficar mais difíceis. Foi apenas uma das agências de classificação de risco que rebaixou a nota do Brasil. Existem outras duas importantes, mas isso é o caminho para que as outras façam o mesmo. Várias empresas lá de fora, bancos e fundos de investimento, não podem emprestar para países que não têm o selo de bom pagador. Com essa notícia, o que deve haver agora é alta de juros geral. Provavelmente a gente vai ter um caos amanhã no mercado, com alta do dólar, subidas dos juros, e o governo vai entrar num desespero ainda maior para poder fechar as suas contas. Vai ter que rebolar para cortar gastos e aumentar impostos. A gente estava numa situação muito difícil, com dificuldades de rolar a dívida, com dificuldades de baixar os juros, para ver se a recessão acabava mais cedo. Agora tudo ficou ainda pior. Pior ainda porque esse rebaixamento foi imprevisto. A gente estava esperando que tal coisa pudesse acontecer lá pelo início do ano que vem, se o Brasil não tomasse nenhuma medida. O governo achava que tinha mais algum tempo, pois esse tempo acabou de maneira atabalhoada e agora o governo vai ter de rebolar para fazer com que a crise não se aprofunde de maneira muito grave. Dólar em disparada significa inflação mais alta. Inflação mais alta significa juros mais altos e isso vai impedir que a recessão acabe e, com isso, o desemprego vai subir por muito mais tempo e os salários vão cair ainda mais e as empresas vão ter dificuldades ainda maiores para se financiar. Foi uma péssima notícia, uma notícia que veio sem que ninguém esperasse.
pelo menos nesse momento, mas que vai fazer com que o país entre numa crise um pouco mais grave agora. Boa noite, se possível. São Paulo contabilizou os prejuízos da chuva de ontem. Caíram 149 árvores e alguns bairros ainda estão sem luz. Hoje não choveu na cidade. Mas o paulistano deve se preparar porque o tempo volta a ficar instável amanhã. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Todo o estado de São Paulo tem chances de chuva nesta quinta-feira. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão que se forma entre o Paraguai e a Bolívia provocam temporais amanhã na região oeste paulista. Já nas outras áreas do estado, o sol aparece e a chuva acontece mais a partir da tarde e de forma bem pontual. Aqui na Grande São Paulo, as pancadas podem ser um pouco mais fortes e devem atingir a região dos reservatórios. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Aqui na capital, mínima de 18 e máxima na casa dos 24 graus. Em Presidente Prudente, no oeste do estado, a chuva e o tempo fechado não deixam os termômetros passarem da marca dos 24 graus durante a tarde. E já no litoral, o dia fica mais abafado, com temperaturas entre 19 e 27 graus em Santos. Daqui a pouco, Rainha Elizabeth é a monarca de reinado mais longo da história da Grã-Bretanha. E o drama sem fim dos refugiados. O presidente da Comissão Europeia pede que o bloco aceite um sistema de cotas para acolher essas pessoas. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje, o Todo Seu recebe Flúvia Lacerda, a modelo plus size mais disputada do mundo fashion e que, sem dúvida, é uma diva que inspira. Zé Armando Vanucci nos deixa de olho na TV. E o musical? O musical está nas mãos do meu querido amigo, o excepcional Aguinaldo Raiol. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Estou esperando você aqui, pode vir. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. O presidente da Comissão Europeia pede que os países do bloco aceitem um sistema de cotas para acolher refugiados. Jean-Claude Juncker apresentou ao Parlamento Europeu um plano de emergência para distribuir 160 mil refugiados e propôs um mecanismo permanente para solicitações de refúgio, mas também prometeu melhorar as defesas de fronteira e deportar imigrantes ilegais. Um primeiro grupo de sírios e iraquianos chegou à região de Paris. Eles vieram da Alemanha e vão ficar na França para aguardar o processo de asilo. A França aceitou receber 24 mil refugiados nos próximos 2 anos. A Dinamarca suspendeu as linhas de trens para a Alemanha por tempo indeterminado, depois que cerca de 200 pessoas se recusaram a sair das composições para serem registradas no país. Uma estrada do norte também foi bloqueada porque um grupo de imigrantes tentava ir a pé para a Suécia, que tem uma das políticas mais abertas da Europa para a concessão de asilo.
Na Hungria, a situação segue tensa. Famílias que fugiram de um centro de acolhimento perto da fronteira com a Sérvia tentam andar até a capital e sair do país em direção à Áustria. Mas a polícia fechou a estrada que vai para Budapeste e também uma estrada secundária, impedindo a passagem dos imigrantes. Rainha Elizabeth II é oficialmente a monarca de reinado mais longo da história da Grã-Bretanha. O Big Ben tocou às 5h30 da tarde de Londres para marcar o recorde de reinado de 63 anos, 7 meses, 2 dias, 16 horas e 23 minutos. A Rainha Elizabeth, de 89 anos, ultrapassou o tempo de trono de sua tataravó, a Rainha Vitória. Os sinos também tocaram na Abadia de Westminster. No Rio Thames, em Londres, houve desfile de barcos e tiros de canhão. A rainha não tinha programado comemoração pública, mas acabou marcando a data com um compromisso oficial, uma viagem de trem a vapor para inaugurar uma ferrovia na Escócia. Num discurso rápido, Elizabeth II disse que nunca se preocupou em bater o recorde de reinado e que, inevitavelmente, uma vida longa passa por muitos marcos e que a dela não é exceção. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tempere sua noite com os sabores de Mundo à Mesa. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Mundo à Mesa.